Vamos lá, gente. Olha, o Lauro Fernandes assumiu hoje já a SEDEC, né? Depois que o governador Marcos Rocha, ontem, ao vivo aqui na Rema TV, né, anunciou a saída do vice-governador Sérgio Gonçalves, né, da secretaria. O governador demitiu o Sérgio Gonçalves ao vivo aqui na Rema TV. Põe aí. Olha só, entrevista exclusiva aqui com o ex-diretor da CAERD, agora secretário da SEDEC. Lauro Fernandes está aqui com a gente na Rema TV. Eu perguntar primeiramente a primeira pergunta aqui. Missão cumprida à frente da CAERD? Bom, missão cumprida, né? O desafio dado pelo nosso governador Coronel Marcos Rocha. Nós conseguimos resgatar a credibilidade dessa companhia que presta um serviço essencial à nossa população. Melhoramos muito o serviço. Se você for olhar números, né, nós realmente erguemos a credibilidade da CAERD, transformamos, submetemos a CAERD a um patamar mais elevado e, graças a Deus, hoje, diminuindo os impactos, né, da deficiência a toda a população do nosso estado, dos municípios os quais a CAERD opera. Então, saindo de lá com o dever cumprido e a CAERD só tende a melhorar e vai melhorar cada vez mais. Secretário, agora para a gente finalizar, à frente agora da SEDEC, principal desafio? Então, o governador Coronel Marcos Rocha me chamou ontem, né, à noite, para tratar desse assunto, né? Realmente é um grande desafio. E o desafio foi dado, desafio aceito, nós temos muita responsabilidade com a coisa pública e o governador, como membro da equipe dele, nós resolvemos aceitar o desafio e agora cada vez mais fomentar ainda mais a indústria, o comércio no nosso estado de Rondônia. Muito obrigado. Novo secretário da SEDEC, Wander Caldeira, para o jornalismo da Rema TV. Muito bem. Carrati, e aí uma situação, né, uma demissão ao vivo aqui na Rema, né, o anúncio do governador. E o Lauro, que já está alinhado com o governo aí, ficou um bom tempo na CAERD e agora assumiu uma outra pasta. Olha, Cícero, quero aproveitar aqui, mandar um grande abraço para o Léo Capixaba. O Léo, assessor do deputado Laerte, está nos assistindo. Não perde um programa, viu, Cícero? Grande abraço aí, Léozinho, viu? O Léo é gente boa. Léo é gente boa. A gente tem visto nos últimos 30 dias aí, se não mais, Cícero, de novo, né, essa palavra, falta de harmonia entre o vice-governador Sérgio Gonçalves e o governador Marcos Rocha. É notório saber de todos que em várias entrevistas o vice-governador Sérgio Gonçalves declarou, né, a sua insatisfação com algumas decisões do governador Marcos Rocha. Quando, então, o governador estava a trabalho em viagem em Israel, todo mundo sabe o que aconteceu com o governador Marcos Rocha, ele esteve lá na época, né, dos bombardeios, que até hoje estão, e ficou impossibilidade de fazer seu retorno a tempo, né? Então ficou lá muito mais além do que deveria, por conta da guerra que estava acontecendo e está acontecendo no país. E de lá, aqui, o vice-governador fazendo, né, em várias entrevistas, as suas ponderações e as suas desaprovações, né, em relação, inclusive, da atual indicação do atual secretário da Casa Civil, Elias Rezende. E, assim, a gente como cidadão, a gente como comentarista, né, a gente como jornalista, a gente como pessoa física aqui do estado de Rondônia, ficando sem saber o que estava acontecendo, né, dentro dos bastidores e fora, porque, como assim, o vice-governador, que é mão amiga, já anda 6 anos com o governador, de repente dando tiro no próprio pé, falando mal do governo, falando mal das indicações do próprio governador, e a gente sem saber o que está acontecendo, como até hoje a gente fica sem saber de fato, né, os bastidores que está acontecendo. E a grande verdade é de que isso trouxe um desconforto. O governador Marcos Rocha, eu tenho aqui uma opinião própria, acredito muito que é uma pessoa do bem, um homem de Deus, um cara que tem uma temência a ser seguida, a ser escrita, né? Porque ele fala isso, que é um temente homem de Deus, as suas decisões, não concordou com tudo que estava acontecendo, e eu, sinceramente, Cícero, no lugar do governador, tendo uma pessoa que se diz aliada, que se diz de confiança, e que, de repente, as coisas se desconstroem, e eu falo isso, Cícero, porque eu acho que nós vivemos a era do diálogo. Nós não somos bicho, apesar de muita gente pensar que nós somos, às vezes, né, algum tipo de retardado mental, porque tem pessoas que não resolvem a vida no diálogo, na conversa. Não são homens para resolver as suas
as suas deliberações, né? Uns querem matar, outros querem morrer, mas se houvesse um diálogo, uma conversa, como sempre, eu não estou aqui fazendo uma defesa ao governador Marcos Rocha, tá? Eu nem conheço o governador pessoalmente, mas se tivesse uma conversa, um diálogo, onde pudesse esses homens tentarem uma harmonia para o poder, para o próprio bem comum do governo do Estado. Porque até então eram 6 anos andando bem, e de repente se desconstrói, eu também tiraria do espaço, eu também exoneraria, eu também afastaria, independente de qualquer situação. Não estaria com uma pessoa que não está sendo fiel comigo, que não está honrando o meu nome. Então eu acho que tem que se avaliar, né? O governador é o governador, ele tem total autoridade e poder sobre isso, né? Repito, eu acho que a decisão é de cuidar do governo, é de cuidar das alianças, é de cuidar do diálogo com a Assembleia Legislativa, é de cuidar com os poderes, para que não... Nós estamos à beira, à porta, Cícero, de uma eleição ano que vem. E várias perguntas estão rodando o Estado todo. Quem será candidato, quem não será candidato, quem vai assumir isso, quem vai assumir aquilo, né? E as pessoas esqueceram agora de cuidar do Estado. Então, acho que o governador tem que puxar a responsabilidade para si e dizer: vamos continuar com as atividades públicas que estão sendo desenvolvidas, com a saúde, com a segurança pública, com as emendas parlamentares, entregando para a população, servindo a população. E eu acho que o governador está, sim, no caminho certo. E espero em Deus que Deus possa te dar sabedoria, governador, para o senhor fazer as suas demandas com os seus secretários e não perder o rumo do nosso Estado. Falando da Lauro Fernandes, um bom nome para assumir a SEDEC? É um bom nome, é uma pessoa de confiança do governador, né, que está com ele desde o primeiro mandato. Né? No primeiro mandato, foi presidente da CAERD, depois saiu, foi candidato, estava até agora como diretor técnico da CAERD e assume agora uma secretaria em que é importante para o setor produtivo, né? É muito importante para o setor produtivo, que de lá que sai as demandas dos pedidos, de vir também novas empresas, nova indústria para o estado de Rondônia, que é exatamente essa secretaria. A tecnologia que também foi implantado para levar aos empresários informações em todos os segmentos produtivos, desde o serviço, do comércio e da indústria. Tá? Eu acredito que o Lauro, pela a confiança que o governador tem nele e ele é uma pessoa que tem uma condições, pessoa de fácil diálogo, né? Eu acredito que o Lauro dará sequência na secretaria. É importantíssimo para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, como eu afirmei e afirmo. Essa demanda já vinha há alguns dias, né? Eu acredito, infelizmente, o Sérgio passou o pé pelas mãos, como diz o ditado popular, né? Ou seja, o vice, e ele já estava querendo assumir como titular, já como ele mesmo tinha proposto a demissão do chefe da Casa Civil, pessoa de alta confiança do governador Marcos Rocha, tá? Fora tantas outras tentativas, junto à Assembleia, alguns deputados, junto a alguns empresários, tá? Ou seja, foram várias os motivos que vieram a culminar com esse final agora, quando mais detalhes chegou a questão do governador e ainda o governador Marcos Rocha ainda convidou... Chico, se me permite, Chico. Pois não. Desculpa, eu acho que não é infelizmente, tá? Aqui sem defesa de novo. Uhum. Mas eu acho que é escolhas. Nós escolhemos lados, Chico. Exato. Ponto. Ponto. E o vice-governador escolheu o dele. O dele. E veja só, Sérgio Gonçalves não tinha apoio nem do irmão dele, isso eu digo porque eu convivi pessoalmente, para ser candidato a vice. Até o irmão dele foi contra, o governador Coronel Marcos Rocha, sozinho, ele cacifou e bancou a candidatura de Sérgio Gonçalves como vice. Tá? Isso eu digo porque eu participei de alguns eventos a pedido do governador para que conseguisse consolidar naquele momento, como hoje mesmo à tarde recebi uma ligação do empresário César Cassol, que o César falou: Chico, foi você que trouxe o Sérgio aqui da minha casa. E eu não esperava que o Sérgio fosse tomar um rumo desse. Ou seja, de não esperar o seu devido momento de assumir o governo. Tá? Então, infelizmente, as pessoas tomam decisões que possa ser que depois vão se arrepender. Mas aí é tarde. Tá?
E eu vou falar o que o Carrati falou. Eu conheço o governador, tá? E sei que ele é uma pessoa, nessa parte aí, muito ético, muito preocupado. E, mais ainda, ele convidou o Sérgio para uma conversa agora. E o Sérgio sequer quis ter esse diálogo. E aí restou a demissão ao vivo, ontem aqui na Rema TV, que mais uma vez a Rema está demonstrando e mostrando que é audiência, porque até a demissão feito no programa da Rema TV. Parabéns, Zezinho, pelo comando dessa emissora. Quero mandar um abraço aqui para o delegado Dr. Claudionor Muniz, que está acompanhando o programa, foi o nosso entrevistado de hoje, Cícero. No sábado aí você, fique ligado, né? Fique antenado às 22 horas no programa Espaço Aberto, que você vai ver uma excelente entrevista. Doutor Claudionor, doutor Jeremias, a todos da direção geral, a todos da SESDEC, Coronel Vital, aquele abraço. Olha só, pessoal, Rondônia nunca tinha passado por isso, né, Cícero? Nós estamos aí no alto escalão, no topo da montanha, a montanha está ali estremecendo, né? Nunca tinha visto isso. Pelo menos se havia, Chico Holanda, você que é mais de bastidores da política, ficava lá, né, Carrati? Ali, a gente não via essas coisas vindo a público, eu nunca presenciei nada igual. Sabia que o Hildo tinha algum problema com o boi com o Hildo, mas tudo ficava muito... Agora, vindo assim, dessa forma, à tona, a público, e cada dia que se passa, mais informações, mais coisas dali e daqui, eu lamento pelos dois, porque se o governador não sair, perde a chance de ser senador. Eu falei isso hoje no programa. Se ele vou bater o pé, eu não saio, vou me manter aqui para não dar o espaço para o vice. Ok, não vai poder sair candidato a Senado, a sua esposa não vem à federal e o barco naufraga. Outra coisa, sem mandato, a gente entra, Cícero, no ostracismo. O governador precisa ir para as urnas, precisa disputar. O vice-governador, ficou difícil agora a situação dele, perdeu uma secretaria, perdeu dezenas de cargos. Isso é um enfraquecimento gigante. Ele precisava, nesse momento, para ir para uma candidatura de governo de Estado, está ganhando musculatura e não perdendo espaço. Então, assim, nós não sabemos o que aconteceu nos bastidores, nós não temos essa informação, mas deve ser coisas muito graves, né? Porque o governador aqui ao vivo no programa ontem, como bem disse o Carrati e o Chico, falou aqui no programa, na Rema TV, nos dando esse prestígio, o privilégio da informação, ao vivo, que o vice-governador seria exonerado, como de fato, segundo o nosso amigo Sérgio Pires, lá do Dinossauro, acho que às 10 horas da noite, foi isso mesmo, Cícero? Eu recebi, era 10, não, às 11 horas eu recebi a média de 11 horas da noite já tinha ocorrido, então se confirmando o que ele tinha falado aqui no programa, a média das 9 da noite. Então, meu povo, eu lamento, são duas grandes lideranças, sem mandato, a pessoa tende a ir para o ostracismo, eles poderiam estar formando os grupos, grupo da capital, se fortalecendo para entrar numa batalha 2026, é logo aí, entrar numa batalha, um para deputado federal, outro para Senado e tal, mas se implodiram, né? Houve uma implosão aí, e agora vamos aguardar para ver como é que fica as cenas dos próximos capítulos. A minha torcida, de fato, é que houvesse uma conciliação ou reconciliação. Eu não torço, não espere de mim uma torcida para que haja explosão, guerra, bomba, tiro, porrada e bomba. Não, da minha parte, eu torço para que haja uma conciliação, tudo em nome de uma boa política para o nosso estado de Rondônia. Olha, eu queria ouvir de vocês o que passa na cabeça de um vice-governador pedir a demissão, né, de um secretário do primeiro escalão escolhido pelo governador, que está acima do vice. É uma coisa. O Chico comentou aqui. O Chico, dá para entender esse tipo de estratégia? Enfim, eu falo isso porque o Sérgio tinha, e até onde você sabe, ainda tem planos, eu vejo vídeos que ele publica aí nas redes sociais, tem planos para disputar alguma coisa no ano que vem. Eu vejo o seguinte, Sérgio, ele, para mim, ele foi influenciado pelo irmão, tá? E aí onde foi o grande erro dele, tá? Se deixar influenciar, porque o Sérgio, pelo que eu convivi, principalmente na campanha com ele, era uma pessoa ponderada, uma pessoa
E houve uma mudança muito grande de atitude. Inclusive, de até essa reaproximação do irmão dele, que de fato eles eram, na época da eleição, os dois não falavam a mesma linguagem, não. Isso eu digo que eu presenciei situações. Tá? E agora, com a demissão do Júnior, evidentemente que é irmão, né? É o meu sangue, talvez a informação que eu tenho parece que o pai deles pediu que ele se unisse, né? Para tomar uma atitude dessa. Uma atitude não pensada, ou assessores, tá? Que levaram a tomar uma posição dessa que qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre a política, sobre como funciona um vice-governador, um vice-prefeito, o papel e até onde ele pode chegar. Não ao ponto de chegar, de falar, tá? Em que pedir a demissão de um secretário que ele era secretário também, por isso que foi demitido. Tá? Ele não pode ser demitido como vice-governador, mas como secretário, como o coronel Marcos Rocha falou, que quem nomeou todos os secretários foi a sua caneta, foi o governador, o coronel Marcos Rocha. E quem poderia e quem pode demitir, até quando ele for governador, se chama coronel Marcos Rocha. Enfim, como ele disse, que deu a mão, tá, para as pessoas que estavam passando por momentos não tão bem, e ele tirou os irmãos, deu cargos e, em troca, ele recebeu uma punhalada. E pior ainda, palavras que ele ficou, segundo o coronel Marcos Rocha, de dizer o seguinte: por que não houve algo a mais para o governador nem retornar mais lá de Israel? Isso é muito pesado. Isso não é palavra de uma pessoa que se diz cristão, não é palavra da pessoa que se diz amigo, não é palavra de uma pessoa que foi, de fato, ajudado, pego pela mão e elevado para ser um vice-governador do estado de Rondônia. Paty, e aí? Cícero, é o que a gente estava conversando aqui, né? Eu queria até dar um exemplo, por exemplo, aqui na Rema TV, aqui no programa News 5.1. Estou falando de mim aqui. Certamente, colegas talvez possam concordar. Eu tenho, para mim, o maior privilégio estar aqui na bancada. Para mim, isso aqui, além de conhecimento, me traz a nostalgia de ter pessoas que, na minha opinião, são relevantes dentro da sociedade. Eu já falei isso para Cícero em particular e tenho absolutamente nada que possa ficar aqui puxando o saquinho de algum aqui de X ou de Y. Nós temos pessoas aqui gabaritadas dentro da sociedade, dentro dos seus nichos de trabalho, profissionais da área aqui da televisão. Você cria uma maturidade, você passa a ser também conhecido, né, com as pessoas, o carinho que as pessoas têm conosco. E aí, de repente, o Cícero viaja, viaja por outras situações de demandas, e a gente tem a oportunidade de estar aqui alavancando, né, aqui sendo âncora, porque eu falei isso na última vez que apresentei o programa, Cícero, é muito difícil substituir você. E você é um cara muito natural na telinha, é um cara muito, sabe, profissional. Você é um cara que tem, né? Você tem história, né? Você tem um legado já escrito em várias emissoras do país e de Rondônia. Então, você já colaborou muito, e a gente está aqui, às vezes eu, o Ricardo Frota, Moisés, o Bispo Paulo, a gente treme, né? E aí, de repente, eu chego para a diretoria da Rema TV e falo: olha, é o seguinte, viu, o camarada aí não presta, esse cara não vale nada, vamos tirar esse camarada, eu não aprovo ele, eu só venho para cá agora se ele não tiver. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Em outras palavras, vice-governador, eu não sei, mal assessorado, ele deixou as emoções aflorarem muito, deixou isso público em vários sites, em várias entrevistas. Como assim, Cícero? Como assim? Né? Então, assim, do governador, né, do seu parceiro leal ali, são 6 anos caminhando juntos, de repente se constrói. Acho que caberia sim o diálogo, e eu repito de novo, sem medo de ser feliz. Eu, no lugar do governador, tendo uma pessoa que se prostra a essa situação, porque uma pessoa que fala mal de você, entendeu? Que não aprova a sua vida, que não aprova a sua conduta pública e privada, ela não deve ser merecida de estar do seu lado. Eu faria a mesma coisa. Muito bem, Moisés, eu sei que você é um leitor assíduo da minha coluna,
Espaço Aberto, e eu sei que você acompanhou quando eu publiquei, logo depois que o governador falou tudo que falou, ele disse que a situação dele ficaria insustentável e era uma questão de tempo o governador tomar a atitude que tomou. Realmente foi só uma questão de tempo. Você já leu a coluna Espaço Aberto, você que está em casa? Você que acompanha o nosso programa? Ó, do Cícero aqui, ó. Vá lá, pegue o link, acompanha, você vai ficar bem informado. E por sinal, você também colabora apresentando muito bem, viu, Moisés? Parabéns, viu? Sua conduta no programa tem sido uma maravilha, eu tenho assistido. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Então, olha só, se você quer ficar bem informado, está aqui, tem a coluna Espaço Aberto. Aí você vai falar para os seus amigos, vai indicando. Quanto mais clique, mais você vai se empolgando para escrever coisas quentinhas, né, Cícero? Sai coisa aí que ninguém sabe, né? Então, é importante que você fique antenado. Olha só, Cícero, se eu sou o titular, Carrate, de uma pasta, e alguém pede a cabeça de uma pessoa da minha confiança que eu indiquei, aquela pessoa que ele pediu a cabeça fica mais forte comigo. Eu vou cuidar mais daquela pessoa. Porque, pô, para aí. Eu botei ali o Carrate, o cara veio pedir a cabeça de uma pessoa que eu coloquei, Chico. Sabe, eu não sei se foi isso, eu não sei. Não estou aqui, só estou conjecturando se isso é verdade. Então, o que acontece? Se Deus me colocou num posto de deputado estadual, eu vou ficar ali no meu posto de deputado estadual esperando uma oportunidade para eu ir para federal, para Senado ou para governo. Então, se o vice-governador, se isso é verdade, que eu também não tenho essas informações de bastidores, mas se é verdade que ele deu opiniões, que ele falou em nomeações, sem antes conversar com o chefe do Poder Executivo, sem antes, não fica legal. Não fica legal. Por quê? Porque o vice-governador é peça importante de uma engrenagem lá do topo de uma administração do Estado. Então, ele tem que trabalhar em sintonia com os secretários, com o chefe da Casa Civil e com o governador. Tem que estar, essas peças precisam trabalhar em sintonia. A partir do momento que o Carrate faz aquele exemplo que ele disse aqui da TV, se isso não me dá a oportunidade para ser o apresentador dele substituto no programa Espaço Aberto, eu já vou lá na administração, já vou aqui com o Carrate, me ajuda para derrubar o Cícero, vamos lá comigo. Não pode. Isso não pode. Nós temos que trabalhar aqui na TV em sintonia. No governo do Estado, a mesmíssima coisa. Harmonia. Todos têm que estar em sintonia e harmonia para o melhor do povo rondoniense.